Então, para você que vai ter hoje também uma convidada super especial, super querida, mas eu não vou falar ainda quem é, antes de você curtir, compartilhar, ativar o sininho para a gente sempre se notificar quando tiver conteúdo novo e contar para todo mundo o que está acontecendo aqui. A gente está também numa live ao vivo no Instagram, então entra, chama todo mundo. E agora sim, quero apresentar para vocês uma pessoa aí super querida. A gente conversou, a gente já sabe que tem uma relação aqui que vai até de outras vidas, outros momentos, né, Sandra? É uma afinidade muito instantânea. É muito instantânea, deu uma conexão. A gente está aqui com a Sandra Celino. A Sandra, olha, até a apresentação dela é especial. A Sandra é uma terapeuta holística, né, que trabalha aí várias frentes, que trabalha com o ser humano, desenvolvimento humano, mas eu quero que ela se apresente, conte um pouquinho quem ela é. Sandra, muita gratidão de ter você aqui, muito obrigada por aceitar o convite e conta pra nós, quem é a Sandra Celino? Gente, muito bom, acho que boa tarde, né, Pri? Muito obrigada pela oportunidade por me deixar espalhar para o mundo o que eu mais amo fazer na vida. E essa sou eu, pessoas. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo ser humano, eu sou apaixonada pela mentalidade humana e por entender o porquê as coisas acontecem, o porquê do comportamento humano, entender para poder ajudar a tratar, ajudar a curar. Eu sou muito otimista, né? Sou muito feliz e de bem com a vida e acho que é o sonho do meu coração. Poder proporcionar e despertar isso no maior número de pessoas possível. Eu acredito que eu sempre fui bênção na vida de todas as pessoas que me conhecem e eu tenho certeza absoluta que o mínimo do que a pessoa consegue aprender com aquilo que eu tenho que ensinar faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. E acho que esse é o grande sonho da minha vida. Ai, que legal. Agora isso aí que nós vamos falar mais. Olha só, a Sandra, ela é psicoterapeuta holística, taróloga, coaching pessoal motivacional e também Ialorixá, Sim. Mãe de Santo do Candomblé. Sim. Que legal isso também, né, Sandra? Eu sou uma admiradora aí dessas religiões de matrizes afro, né? Bacana. Conta um pouquinho só o que é ser essa Ialorixá. Obrigada, Pri, porque assim, da minha religião muito pouco me perguntam, porque eu divulgo muito o meu trabalho. Uhum. E dentro da religião, eu acho que eu sou mais restrita dentro dessa área, até para não tentar, apesar de ter muito a ver de uma coisa estar direta. Eu sou terapeuta holístico, então você analisa o sentido integral, geral, né? Exatamente. A parte espiritual é muito importante. Apesar do coach, a terapia será religioso, eu tenho religião por opção consciente, porque eu acredito que ninguém precisa de religião. Polêmico, né, gente? Contraditório. Mas eu gosto. Mas assim, eu realmente acredito que ninguém precisa de religião. Mas eu acredito também acredito e defendo a tese de que as pessoas têm que fazer aquilo que elas gostam e aquilo que dá prazer e traz felicidade, que desperta ternura dentro do coração, que faz você se sentir útil, que faz você se sentir vivo, e eu encontro isso dentro da minha religião. Por isso eu tenho mesmo, de forma consciente. Porque aí não existe tanta cobrança. É você, né? Com você. Porque as pessoas normalmente procuram religião porque estão com algum problema para resolver. E eu aprendi, sou mãe Sandra de Oxum, tenho 31 anos feitos agora no último dia 5, e dentro do candomblé, quanto mais velho, dentro da hierarquia, mais respeitada e mais responsabilidade uma pessoa dentro do orixá. E isso eu vi ao longo da minha vida. Eu sou uma estudiosa de religião, eu conheço outras. Se eu não fosse candomblessista, eu seria adepta do judaísmo, apesar de só ser considerado judeu quem nasce de mãe judia, mas eu gosto da doutrina. Mas eu acredito que, e eu vejo isso ao longo da vida. Quem não consegue amar a religião e amar a divindade em qualquer que seja a religião não fica, porque você se decepciona com o ser humano. Tem um interlocutor entre nós e ele. Então, né? Na verdade, não precisa. Até com orixá, né? Você não precisa, sabe? É você com ele, né? E tem que ser de dentro do coração. Você precisa ter amor para oferecer. O orixá retribui absolutamente tudo o que você oferece para ele.
Mas ele, quando você oferece amor, ele o universo, né? Exatamente. É o universo, né? A gente joga amor, meu Deus, vem uma avalanche de amor. Muito importante isso, Pri, porque dentro das terapias holísticas, dentro do coach, já que foi a minha primeira formação, foi o primeiro gancho que eu encontrei, foi o coach. A minha primeira formação dentro das terapias holísticas foi o Reiki, a Reikiana. Beijo para minha mestra, Pri, a Fernanda. Foi a minha primeira formação dentro da terapia holística. E dentro do coach, nós já aprendemos isso. É uma das premissas do coach. Que a pessoa, ela não precisa ter... porque o coach é religioso. Então, nós não usamos o termo Deus, mas usamos o termo... É um termo técnico, vamos dizer assim, quando nós falamos em universo. Justamente para poder abranger tudo, né? Para que seja de fato abrangente. Mas é preciso que a pessoa tenha fé. Isso. E você precisa, no mínimo, ter fé e esperança que amanhã o dia vai ser melhor. Muito importante, Por pior que esteja hoje, você precisa pelo menos acreditar e ter fé que existe alguma coisa que você pode fazer em conjunto com alguém que você não sabe, mas sente, e que isso vai melhorar. Então, para nós é o que basta. Então, não importa para nós qual é o nome da sua devoção. Ou se você simplesmente não acredita em nada. Porque tem muito, até eu já atendi. Não muitos, acho que uns 2 casos, o que me vem na memória agora, 2 casos de, eu não tenho fé em nada. Não acredito nem em Deus, porque... Por quê? Um dos casos, eu ouvi justamente isso. Eu não acredito em Deus porque na hora que eu mais precisei, eu gritei. Eu falei, então, você chegou até aqui. Aí ele olhou assim pra minha cara. Pois é. Falei assim, você conseguiu me encontrar. Ele dá aquele, né? E também não é nosso papel. Não é nosso papel tentar impor. Mas realmente, o que a pessoa tinha? O que essas pessoas têm? Muitas vezes, muito mais doação, mais caridade, mais generosidade, que muitas vezes uma pessoa religiosa não tem. Exatamente. Eu falo, sai às vezes da igreja, do templo, do culto e chuta o gato. Sabe o que é o problema, Pri? O problema tá... Eu estudo mentalidade humana, né? Então, toda vez que eu vejo um piripaque, eu vou lá tentar estudar, saber por que aquilo acontece. Né? O ser humano tem sede de poder, né? De poder, de superioridade, tudo isso tem a ver com autoestima. E o melhor poder é a liberdade. Nossa, né? Nossa, até porque você se torna, sim, escravo de conceitos, você se torna escravo de preconceitos, você se torna escravo de dogmas, sabe? E de medo, né? O medo. Controla, e você sabe qual que é o maior, o pior? O medo da morte é o medo do que vai acontecer depois da morte. Legal, né? Vamos viver, gente. Tenha fé. Tenha fé que se você fizer o bem, vai ser uma coisa boa lá. E o bem você faz pra você, porque o bem que a gente faz pros outros, pra falar a verdade, é o bem que a gente faz pra gente mesmo. Como eu falo, eu mesmo, eu fui mais longe do que eu imaginei, do que eu idealizei. Para quem nunca teve nada, para quem não tinha nada, a gente sonhava muito pouco. Você entende? Eu fui mais longe do que eu pensei que iria. E o que você procura na minha casa que você não acha foi porque eu não quis ter. Então tudo que eu idealizei, eu tive. Aí você chega um momento na vida da gente que você olha em volta de você, você fala, pai, e agora? Eu trabalhei, lutei. E a vida não tem mais sentido, não tem mais propósito. Exatamente. Né? Todo mundo tem que ter de um sentido. Todo mundo tem que ter uma motivação para viver. A gente Senão a vida perde o sentido. É verdade. A gente tem falado muito de um livro que é Em Busca de Sentido, né, do Viktor Frankl, que é uma história de um cara sensacional, um psiquiatra, inclusive, que viveu no campo de concentração e assim não tinha mais razão, né? E aí ele acha um sentido. É um livro incrível e que traz e que tem cruzado assim o meu caminho aí por várias pessoas, de várias formas, né? E é uma coisa que eu acredito muito. Quando a gente tem um sentido, tem um propósito, por isso que a gente fala do Ikigai, nós vamos falar um pouquinho,
né? Você sabe porque você tá aí, tudo que você trouxe aqui, fazer o que ama. Eu falo, muito tem a ver com a tua primeira fala, que até antes da gente abrir, puxa, eu tenho tudo que eu preciso, então como que eu posso retribuir um pouco pro universo tanta coisa boa que eu tenho, né? E aí, no meu caso, eu achei que dentro da política eu poderia trazer a esperança de que a política pode ser verdadeira, de que ela pode ser decente, que as pessoas olhem para a política na essência mesmo, do bem comum, de eu olhar muito mais para o outro do que para mim, porque para mim já está tudo bem, né? Eu falo, eu brinco seriamente, eu falo, eu não vim para a política para me arrumar, minha vida está muito arrumada, eu vim para tentar reconfigurar ou transfigurar a política, fazer a política de verdade, né? Então, esse é meu propósito hoje. Eu não dependo disso, eu sou livre, eu sou professora, eu tenho minha profissão, tenho meus projetos, mas eu queria ressignificar a política para que a gente fale, puxa, a vida é possível, sabe, Sandra? E eu me sinto tão feliz, tão potente, com tanta fé em Deus, fé na vida. Sim. E aí eu sigo. Então é isso, eu acho que é acordar todo dia com essa motivação, né? Com esse propósito. E é tão gostoso, né? A gente fica mais saudável. E com certeza você encontrou um meio bem mais, como é que eu vou dizer, mais difícil que o mais meu. Mais espinhento. Ah, com certeza. Mas eu falo que pra mim é um aprendizado. É um desafio. Todo dia é um aprendizado. Todo dia você trabalhar a tua inteligência emocional, trabalhar... Sim. Não, peraí, isso aqui nunca aconteceu. Pra esse caso, deixa eu ver. Não tenho histórico. Deixa eu ver como que eu vou agir aqui. Como que a gente vai lidar com as pessoas. Como que vamos lidar com a situação. Eu acho um desafio de aprendizagem. Assim, eu falo, a minha vida ela vinha tão estável, tão bacana. Eu falei, deixa eu dar uma balançadinha. E olha, legal, a coisa balança, mas a gente fica firme, sabe, Sandra? Legal. Então, é bastante desafiador. Muito pra porque mulher. Né? Exatamente. Mulher, essa nossa independência é uma coisa muito recente. Muito. A gente tá falando, ó, 460... O século XX são quantos séculos no único século? Né? Quanta coisa aconteceu? 463 anos agora de cidade, a primeira vez que a mulher no executivo como vice-prefeita, né? A gente não teve ainda uma prefeita. Então, assim, olha quantas coisas bonitas, quantos desafios e quanta responsabilidade também, né? Exemplo, então eu né? fico se vigiando, né, Sandra? Orar e vigiar todos os dias as suas ações, as suas decisões, as suas atitudes, as relações. E eu acho isso muito bacana, porque a vida, ela é isso. E a gente precisa ter essa noção, né, porque senão, de que viver. Sentido? E o que acontece também, Pri, é assim, você vai adoecendo. Exato, você vai perdendo, né, a paixão. Então, porque né? quando você atrofia a sua vida, presta bastante atenção, quem tá ouvindo aí, gente, olha na volta de vocês, quando você atrofia a sua vida, começa a atrofiar os nervos, começa a atrofiar... Começa, aí a cabeça aí vem pro corpo. Não é? Você começa a morrer aos pouquinhos, não, sabe? Os órgãos vão perdendo a vitalidade, porque ele precisa ser irrigado, né? Precisa estar ali, né? Com energia, né? E de felicidade, que legal, né? Que legal. E eu falo dos pequenos momentos felizes, né? A gente estando na política, então a gente vai pra rua, a gente vai pros bairros, vai ver as lideranças. Olha, aqui aconteceu tal coisa. Desde... Por exemplo, eu conto muito essa história, a gente estava num restaurante e aí a moça que atende no restaurante veio agradecer porque na rua dela agora tem LED lá em Jundiapeba e ela vai embora depois do jantar mais tranquila, porque ela chega muito tarde, mas sabendo que o LED está lá, ela vai mais segura. Caramba, eu falei, nossa, que coisa aparentemente pequena, mas para a vida dela, para os vizinhos, para a família, é super grandioso. É a vida dela, é o cuidado que ela... Então ela veio agradecer. Cada um tem uma necessidade única. Né? E pediu para eu agradecer o prefeito, eu fui lá, contei para ele, e falei, olha que coisa aparentemente parece pequena, mas é muito grandiosa. E é dos pequenininhos ali que a gente vai fazendo grandão, e isso não tem preço. Né, Sandra? É uma coisa incrível você poder ajudar as pessoas, servir as pessoas, transformar a vida das pessoas. E ajudar de forma definitiva. Isso, definitiva. Eu não digo que é auxílio material que ele não tem, é porque é de acordo realmente com a necessidade da pessoa, daquilo que ela precisa naquele momento. A dignidade que você traz de volta por coisas, às vezes é um saneamento básico, né? É um estudo. Coisa que é definitiva. Puxa vida, esse é o legado. Exatamente. Então eu fico muito feliz, sabe? Às vezes é frustrante, não é do tamanho que você quer, não é no tempo que você quer, mas aí tem alguém que chega no dia, as meninas sabem aqui, a gente tá às vezes chateada, né? Chega alguém e fala assim, oi, olha, aconteceu uma coisa lá por conta de uma questão aqui da prefeitura, eu queria te agradecer, Passam quero te dar um abraço.
você fala, né? Valeu a pena. Se acabar amanhã, valeu. Passo muito Valeu a isso. pena, não é Olha, isso? eu passo muito por isso. Dentro Que da linda. terapia, assim, eu não tenho muito o que reclamar. Da religião, né? Não tenho muito o que reclamar. Não tenho o que reclamar. Porque De você, reconhecimento de cliente, não tenho. Mas dentro da religião, a religião é bastante desafiadora. É bastante desafiadora. É pelo preconceito que sofre. Que é uma lindeza. Eu estudei muito a Bahia, estudei muito a África. Então, minha dissertação de mestrado foi sobre a Bahia. Sim. Então, eu me envolvi muito com isso. Eu tenho uma admiração. É tão rico, né? É tão maravilhoso. É que as pessoas não sabem. Falta informação. Falta contar o que é. E aí eu acho que é a muito nossa importante. realidade, o que a gente sente, né? O porquê disso. A cultura. Como foi que isso aconteceu. Eu tenho um orgulho muito grande do meu povo, porque meu povo conseguiu trazer o candomblé até onde está hoje, sem livro, sem história, sem direito, cultuado de forma adaptada e clandestina, e porque perseguido muitas vezes, né? Até pela ignorância das década pessoas, de 50, né? 60, os terreiros eram fechados e a pessoa ia preso e assim, né? Então eu tenho um orgulho muito grande disso. Isso vai sendo passado de geração a geração, né? E a gente vai... Eu acho que a gente está despertando para uma valorização cultural diferente. Não sei, né, Sandra? Acho que a gente está num momento de transição planetária, já visto o que tem acontecido no mundo. Por incrível que pareça, a mídia não mostra muito isso e eu acho bastante importante. Como eu disse, eu não tenho muita oportunidade. Acho que eu não crio muito essa oportunidade de falar sobre a minha religião. Mas a mídia não mostra muito, então mostra muita tragédia. Mas é o medo. Mostra muita perseguição. Tem tanta coisa linda, né, que acontece que precisava ser mostrada. Só que assim, não parece, porque não aparece. Mas não é a maioria das pessoas que vem pra cima da gente. Não é. A gente não sofre preconceito de todo mundo. Não, eu tenho certeza que não sofre. Só que só aparece quando o que sofre. Você entende? Só aparece. Na frente da minha casa tem uma família. A minha casa é minha e tem uma casa na minha casa que já passaram muitas famílias por ela, né? E tem uma família lá que tá há bastante tempo. E a gente faz saquinho de doce para entregar. Alguns evangélicos pegam, outros não. E a gente não levava o saquinho. Só que o dono da casa, ele é praticamente do mesmo tempo que eu, né? Que mora ali mais ou menos ao mesmo tempo. E ele mudou e alugou a casa. E ele sempre me chamou de irmã, ele é um pastor. E ele saía pra rua porque eu entreguei cesta básica ali. Eu sou conhecida no bairro por conta da cesta básica que eu entreguei há anos. Meu filho era pequeno no barracão. E ele sempre saiu, Pai do Senhor, irmã, sempre me tratou bem. E ele foi embora, né? E a casa que ele morava, a casa dele é alugada hoje em dia. E são evangélicos. A gente não entregava saquinho para as crianças dela. Não batia na porta para entregar saquinho para a criança dela. Por medo. Sim. Porque tem gente que, né? A gente não liga, de verdade a gente não liga. Pode chamar de demônio, a gente não liga. Eu mesma não recebo, Pri. Eu tenho a minha verdade, eu sei sobre mim. Você pode falar o que você quiser, eu não recebo. Você entende? Uhum. Eu tenho domínio sobre quem eu sou, sobre o que eu acredito, então eu não recebo. Mas tem gente que revida, e não adianta. Pior coisa que tem. E as minhas meninas estavam do lado de fora, um dia depois da festa, entregando doce para as crianças e andar. E as crianças acho que entraram, aí ela saiu. Eu não sei porque eu não estava lá fora, aí ela saiu e falou, escuta, por que vocês estão dando doce para todas as crianças e não ofereceram doce para as minhas crianças? Eram 9. Aí entraram lá e falaram, mãe, elas estão ouvindo, minhas filhas, mãe, tem 9 crianças aqui na casa da vizinha da frente e acabou o saquinho. Oh, meu Deus. Eu falei, e aí? Ela falou assim, e aí que a gente não foi, porque... E ela falou que não perdoa, porque a criança dela são crianças igual de todo mundo, e eles falaram, né? Elas falaram pra ela assim, não, é que a gente já não deu doce porque achou que você não ia aceitar. Aí eu fui lá, tinha uns separados pra dar pra parente, né? Que a gente deixa... falei, leva.
Aí elas levaram pra ela falou assim, olha, se desculpa, nunca mais vai acontecer. Ela falou, eu perdoo se você prometer que a partir de agora vocês vão trazer, eu não vou precisar descer aqui pra reclamar. Você tá entendendo? Então, essas pessoas, como disse Malcolm X, o problema não está no grito dos maus, está no silêncio dos bons. Porque não aparece, então aparece muito, então parece que são a maioria. Eu não estou negando o que acontece, que a minha religião, que o meu povo não sofra preconceito. Eu nunca sofri. Desde que eu me entendo por gente, eu sou a terceira geração de uma família de umbandistas. Hoje em dia todo mundo é evangélico, mas a minha avó, minha mãe e eu a terceira. Todo mundo abandonou, menos eu. Então, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui. E eu nunca tive problema. Que legal. E Sandra, pra mim, isso aí tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora, né? A gente está fazendo um link, inclusive com o Outubro Rosa, que é o mês, né, da mulher se olhar mais ainda, todos os meses, todos os dias a gente tem que se olhar. Mas em Outubro Rosa, se olha, se observa, se cuida. E a gente está falando da autoestima. Eu acho que tem uma super relação com a autoestima. Quem você é, né? Se conhecer, se amar. E a gente está falando muito disso para as mulheres, né? Se observe mais, se cuide mais, se ame para poder amar o outro. E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Eu sei que você tem um projeto Voo da Fênix, que fala sobre amor próprio, autoestima. E contar pra gente aí, na sua trajetória pessoal, né? Com o amor próprio e a autoestima, qual que é essa relação? Explicasse para as pessoas um pouquinho aí. Autoestima do ponto de vista psicológico, né? Como que ela é formada, quando que essa construção começa e como ela sofre interferência ao longo da vida. E a autoestima para além da estética, da beleza, né? Mas a autoestima é uma coisa muito interna. Fala um pouquinho pra gente. Como o termo já diz, autoestima. Então, desmembra a palavra, entende o que significa estimar, apreciar, gostar, querer, né? Tem várias definições. A si mesmo. Então, autoestima baixa significa que você não se aprecia. Você não gosta de você mesmo, você não se admira. E o que é comum, e vamos dizer assim, 99% dos casos, você nunca se olhou. Pois é. Porque o que a gente é ensinado, Pri? Presta atenção. Eu explico isso muito em consultório, muito. E é assim, é divisor de águas. Durante a sua vida, você é assim, eu sou chata, eu sou exigente, eu sou nervosa, eu sou cri-cri, eu tenho mania de limpeza, eu sou perfeccionista, eu sou muito crítica. Mas pelo menos você fala a verdade. Pelo menos você é sincera. Eu sou linda. Gente, eu sou muito boa nisso. Arrogante, prepotente. Convencida. O que teu cérebro entende? Tudo é cérebro. Tudo é gatilho mental e tudo desperta a emoção que libera, sabe, que ativa gatilho mental e o cérebro despeja hormônio na corrente sanguínea. E tem que resumir, né? O que seu cérebro entende? Que toda vez que você assume um defeito, você recebe um elogio. Toda vez que você assume uma virtude, você é criticado. Então o que tá certo? Você ter defeito. Você se elogiar tá errado, porque você é criticado. Isso você vai fazendo ao longo da vida. Ao longo da vida, você vai se reconhecendo os seus defeitos e reprimindo as suas virtudes. Até na verbalização, né? Principalmente. Assim, eu não sei se eu sou boa, os outros falam que eu sou. A opinião dos outros não define quem você é. Que legal isso. E você não consegue lutar por alguma coisa que você acredita. Você é prova viva disso. Você não consegue defender uma bandeira, lutar por alguma coisa que você não acredita que seja verdadeira e que você seja capaz de dar conta. Agora, como é que você seria, Priscila, que você é hoje, se alguém tivesse te dito, Pri, eu acredito em você, e você, mas eu não acredito.
Sem falar, teria como? É. Quem precisa acreditar? Eu, né? Se você acreditar, você convence o mundo. Olha, gente, que recado lindo. Se você acreditar em você convence o mundo. Você convence o mundo. É uma Que postura. legal. E gente, não é que é empinado, não. Mas é uma postura. Quem tem autoestima, eu estou falando de autoestima, eu não estou falando de arrogância. Porque arrogância é insegurança. Não, arrogância, pessoa arrogante, prepotente é a gente insegura. Quem é arrogante, prepotente, precisa dessa autoridade, vamos dizer assim, para se sentir superior. A simplicidade, a sua autoconfiança, a firmeza do seu caráter está na simplicidade. Você tem tanta certeza que você não tem necessidade, você não tem porquê. Para que eu vou inflamar teu ego? Você prefere acreditar nisso? Gente, olha quanto recado bom, né? Quanta dica valiosa. Exatamente. Lógico que tem casos, isso é ter autoestima. É você saber diferenciar quando vale a pena, né? Como tem um conto chinês que diz, mestre, qual que é o segredo da felicidade? Aí o mestre responde, é não discutir com os tolos. Aí ele fala, mestre, mas eu não acredito que esse seja o segredo. Você tem toda a razão. Tá bom, ok. Né? Pra que eu vou inventar? Não. Pra que vai enfrentar? Essa é uma das premissas, isso é ter autoestima. Então, o que é de fato ter autoestima? Em primeiro lugar, você precisa reconhecer defeitos e virtudes. Você não é atacado porque você tem defeito, Pri. Você é atacado porque você tem virtudes. É no teu brilho, é na diferença que você pode fazer. Quando você representa uma ameaça, você espera que a porrada venha. Que legal, né? Que louco isso, que legal, isso. Sandra. Aí, se você tiver autoestima fragilizada, você não suporta o baque. Exatamente, você não suporta o baque. Então, você está fazendo um trabalho para querer reconhecimento de quem? Se essa pessoa não te reconhece, você não atingiu o seu propósito. Aí você se desmotiva. Que na verdade você faz pelo que você acredita. A pessoa mais agradada com isso é você mesmo. É você. Pri, eu costumo dizer que eu não aceito, não me satisfaz. Eu trabalho, a terapia holística é o meu trabalho, eu cobro um valor justo pela sessão e da maneira que a pessoa, já tive paciente que me pagou R$50 por mês, ficou assim anos me pagando. E era mas o problema dela foram acho que 3 pacientes nessa mesma circunstância. E vieram indicada por outro paciente, vai na Sandra. Mas eu não tenho, você tem. Vai na Sandra, porque na Sandra você tem condições, pode ter certeza que você tem condições de fazer. Eu doava, era um propósito meu com Deus, eu doava um treinamento gratuito todo ano. Parei de doar porque os 3 últimos que eu comecei as pessoas não levaram para frente, por incrível que pareça. Foram os 3 últimos, nos 3 últimos anos só que eu doei treinamentos, foram os únicos treinamentos que as pessoas abandonaram na metade do treinamento. Os pagos vão todos até o final e 1, 2, 3, são 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de terapia. Termina o pacote e assim vai. E por isso eu parei de doar. Então não tem a ver com isso. Não tem a ver realmente com o que a pessoa pode, com o que ela não pode pagar. Mas essa é a minha vida. Eu sou o que eu faço. Eu sou a minha terapia. Então para mim não adianta você me pagar e não frequentar a sessão. Sim. E toda semana você me inventar uma desculpa, porque isso é autossabotagem. E eu sou preparada para isso. Eu sou treinada para lidar com isso. O teu cérebro vai te sabotar para você não mudar. E eu sei o que eu tenho que fazer. Então, para mim, não adianta você frequentar a sessão, me pagar, aprender meu horário. Aprendi seu horário, mas eu paguei. Não é isso que eu quero. Eu sei fazer um monte de coisas. Tudo que eu sei fazer na vida me rende dinheiro. Eu sei fazer um monte de coisa. Esse trabalho me traz realização pessoal. Quando eu sento na minha cadeira, que eu atendo um paciente, o tarô também, eu sinto que eu estou a serviço do universo. Eu sei que Deus fala através de mim e Ele age através de mim naquele momento. Acho que é por isso que eu tenho o nariz empinado. Que legal, olha lá. Olha só, a gente falou do Outubro Rosa, né? E a gente sabe que muitas vezes no tratamento, enfim, né? Quando uma mulher é acometida mesmo pelo câncer,
ela está ali num momento muito difícil, né, Sim. Sandra? Então, elas passam por mastectomia, todos os tratamentos, queda de cabelo e todas aquelas coisas que a gente conhece. Como abordar questões de imagem corporal e autoestima nesses casos? Tem tudo a ver com isso, né? Tem. Em primeiro lugar, a primeira dica, que eu acho que é mais importante, a primeira dica é, lógico, para nós, eu sou suspeita para falar. Eu não fico, tem duas coisas na minha vida que eu falo que não pode quebrar. É a prancha de cabelo e a máquina de lavar. Não quebre isso. Não. E tem duas coisas que eu não fico sem de jeito nenhum. Creme corporal e as unhas. De resto, isso faz de... Você entende? Isso, o resto, tudo isso é adaptável. Você entende? Quando eu não perco a essência daquilo que eu sou. Nesse momento é difícil, sim, é difícil. Mexe com a sua vaidade externa. Em alguns casos, né, hoje em dia, no caso do câncer de mama mesmo, graças a Deus o negócio já foi muito mais agressivo, em outros tempos, bastante avançado. Existem as reposições, é possível fazer a reconstrução depois. Eu acredito que informação seja bastante importante. Apoio da família, eu também acredito que seja bastante importante, para que a pessoa não perca a própria essência. Eu acho que é isso que a gente precisa entender, que todos os dias, quando eu acordo, eu abro os olhos, todos os dias eu tenho 24 horas de chance de fazer a minha vida, de fazer meu dia feliz, de fazer a melhor que eu posso por mim mesmo. E eu tenho somente essas 24 horas. Para falar a verdade, Pri, eu tenho esse momento. Esse é agora. É agora. É agora. Daqui a 2 minutos, daqui a pouco. Só Deus sabe. Então é hoje. É já. É isso que eu acho. Em primeiro lugar, hoje. É prestar atenção agora, nesse momento, a sua essência. Quer dizer, eu sou o que me aconteceu? Não. Eu não sou o que me aconteceu. É uma fase, né? Sim. Ainda falando sobre câncer de mama e câncer no sentido geral, ele é originário, né? Se atribui muito à herança genética. Mas sim, você pode ter predisposição, mas os fatores emocionais, eles agravam muito. As terapias alternativas, elas oferecem, sim, tratamento preventivo e paralelo ao tratamento convencional, para buscar a origem do problema, a origem emocional do problema, porque assim, a eficiência dos tratamentos, elas assim triplica, né? O tempo de resposta também. Tudo, né? Tudo melhor. Acaba indo bem mais rápido. Eu acho que, olha que legal, né? Como tudo é holístico, né? Tudo é. Né? Tudo é holístico. Tudo é. A gente tem trazido para a rede, né? E a gente começou no Pro Mulher as PICs, né? As práticas integrativas dentro da saúde e tal. Então a gente trabalha automassagem, auriculoterapia, meditação, rodas de conversa para falar de planejamento familiar. Ah, não sabia. Amor próprio. Sim, a gente começou no Pro Mulher. Então a gente tem lá a Patrícia, nossa coordenadora linda, uma psicóloga, que estava ali querendo fazer alguns projetos e tal. E a gente chega no mandato e eu já tinha uma conexão. Acho que tinha uma conexão com ela lá da escola de governo, não a conhecia ainda, mas conheci algumas pessoas que conheciam ela. E fui num evento da saúde nosso já, lá no Parque da Cidade. E aí ela fez aurículo em mim, e a gente conversando, e eu falei, meu Deus, que mulher, né? Incrível. E aí ela falou, não, Priscila, a gente tem as PICs, que estão numa lei que está entrando aí, tá até no gabinete, a lei das práticas integrativas. Nós somos reconhecidos pela OMS, já Sim, somos. Né? Já está aí, graças a Deus, né? Algumas práticas, alguns hospitais em São Paulo já aceitam, como o Reiki mesmo. Hoje você tem a pós, né, na Unifesp, de terapias integrativas. Não aceita. Né? E até então eu achava que isso ainda não tinha chegado. Então, chegou aqui em Mogi. Chegou. Olha eu aqui, gente. Coisa boa. E aí ela começou a fazer o quê? Ela começou a pensar como a gente ia colocar. Eu falei, Paty, vamos pela mulher, que eu acho que é mais fácil. E então ela começou o quê? Pelo servidor. Então ela faz com o servidor público, que atende ali no Pro Mulher, por exemplo, para que ele entenda que ele viveu aquilo, para ele passar para o paciente. E tem uma outra questão que eu também
bati muito forte na gestão, que era cuidar de quem cuida. A gente entra no mandato em plena pandemia, né? A gente viu que loucura foi a vida. Justamente por esse motivo que eu não tive problema de dinheiro durante a pandemia. Para poder cuidar. Eu cuidei de profissionais da saúde que estavam com o sistema dando pânico no porque sistema. o coitado não parou um minuto. E eles não sabiam o que fazer. Não sabiam. E quantas coisas que eles assistiram, né, Sandra? Quantas mortes, quantas... Nossa, enfim, é terrível. E aí eu cheguei e falei, puxa vida. E foi por isso que eu não pirei. Então, olha que até o mal que vem pro bem, né? Mas é assim. Não é assim? Às vezes a doença é a cura, né? É assim, que a no veneno, como diz o Dr. José Roberto Marques, no veneno está o antídoto. Exatamente, a diferença é essa dose, né? Sim. Então ela começou a colocar, hoje a gente já está em UBS, já está em bastante unidades de saúde. E a gente recebeu, numa das visitas que a gente foi, uma paciente de uma UBS que falou, olha, eu já passei no posto de saúde, não vou me lembrar o qual, e já passei por isso, viu? Recebi lá uma prática... O SF de Jundiapeba. O SF de Jundiapeba, lá, a Saúde da Família de Jundiapeba. E ela contou. Então, assim, a gente está fazendo, né, numa política pública mesmo, de trazer essas terapias. Isso é muito né? importante. Muito legal. A homeopatia já está num termo aí de referência na saúde mental. Sim. Então, assim, trazer esse ser holístico, inclusive para o município, para a saúde pública, para que as pessoas tenham acesso. As pessoas que têm menos chance, né? menos conhecimento. Exatamente. Como eu estou te dizendo, existe um preconceito muito grande pelo desconhecimento. Né, então é como se fosse uma coisa, nossa, completamente fora. Terapia, coisa de rico. Não, está aqui. E assim, são tratamentos sem efeitos colaterais, preventivos, não causam mal nenhum. Não. Vai melhorar, inclusive a pessoa leva para casa o kit de práticas integrativas. Exatamente. E leva para a família. E não é difícil. Previne, né, Sandra? A gente previne essas questões. Exatamente. Eu acho que você não cura só a dor física, você cura a vida da pessoa. Né, tudo. E eu sou muito adepta, assim, eu acredito, entrevistei aqui o Dr. Elcio, que é um médico, é uma doutora em parte de biociência, toda essa parte que você está falando dos neurotransmissores, né? Sim. Essa questão que as toxinas que a gente derruba no corpo, quando a gente não está bem emocionalmente, isso vai virando doença. Sim, então, entra nas células, na corrente sanguínea. Eu levo meditação para os servidores, onde eu passo 3 minutinhos de respiração do guarda municipal até o serviço urbano. É um tipo de meditação de segundos que te relaxa isso, né? Melhora a oxigenação do cérebro, melhora a coordenação. As decisões, a tua emoção, né? Então, eu acho que é o grande legado mesmo que a gente está deixando, né? E eu estava conversando bastante